E aí eu falei, pô, é por isso, né? O mercado já começou a ser tão pujante que agora a gente já tem que sair dos óbvios, né? 6 meses atrás era tudo muito óbvio, cara. HGRU a 110, 115, HGLG com PVP que dificilmente ele fica. Fundo de papel pagando 1,5%, né, descontado. Então era óbvio. Agora não, agora a gente já tem que sair para teses um pouco mais agressivas, e aí o risco do reinvestimento vai lá para cima. Enfim, eu sempre falo, né? Não que a minha estratégia é ideal para todo mundo, eu acho que não é, inclusive. Para mim, ela vale porque, cara, eu olho o mercado todo santo dia, eu abro o home broker pelo menos 2 vezes por dia, então para mim se aplica. Mas eu entendo que para a grande maioria, o cara, segue a estratégia do aporte mensal, de ter qualidade na carteira e vai ser feliz. Show de bola. E a última pergunta. Só um adendo, Dani, nessa questão, a Estela falou um ponto muito legal, né? A gente acabou de ter essa valorização, tem muito para crescer. E realmente, cara, se a gente pegar o IFIX, a gente fez um vídeo recente aqui no canal e eu tenho realmente essa expectativa que a gente vai bater aqueles 3.300 pontos recorde de 2019. Eu tenho essa expectativa, só que esse é outro aspecto para eu vender. É Brasil. Cara, eu sempre acho que vai ter um solavanco. Eu sempre acho que vai vir uma recaída. É Brasil, né? Isso aqui, como diz lá no Velozes e Furiosos, né? This is real, né? Então, cara, eu gosto também de dar esse girinho porque eu me protejo de Brasil. Mas é muito engraçado que tem uma live do Clube FI do Selegato, né? Lá do Iridium, que inclusive eu até mandei mensagem pro Felipe Ribeiro no dia, né? Que tava ele entrevistando o Selegato. O Felipe Ribeiro também já esteve aqui com a gente no canal, é um cara incrível, eu gosto demais. E o Selegato falou uma frase que eu achei ótima, assim, que ele falou assim, gente, o povo acha que o Brasil vai virar Venezuela, o povo acha que o Brasil vai virar Suíça. Não, o Brasil vai ser Brasil para sempre. É isso. Exatamente isso. Mas já partindo para a última pergunta, Stella, antes da gente entrar nas perguntas aqui dos comentários, como que você acha que essa indústria vai estar daqui a 10 anos? Se você fosse fazer um chute. Vamos lá. Cada vez mais, cada vez maior, principalmente, né? Porque é muita gente entrando, cresce muito, então vai cada vez mais maturando, mais segmentos diferentes. A gente tem os hedge funds aí, que são novos, como o Bernardo falou do VGHF. Eu acho que teremos cada vez mais fundos híbridos, porque o gestor vai buscar sempre ter mais liberdade para poder aproveitar melhores oportunidades, ter mais liberdade para investir o dinheiro do fundo. Eu acho que é muito isso, né? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha renda urbana. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha hedge fund. Então, a gente vê os próprios high yield, né? A gente tinha fundo de papel sempre ou middle risk ou high grade ali. Então, vai começar a ter cada vez mais diversificação nesses segmentos e também dentro de cada fundo. Eu acredito nisso, né? Mais híbridos que mesclam coisas diferentes ali. Então, eu acredito muito nisso. E a gente tem já um histórico bom, é uma indústria bem mais madura do que de FIINFRA, do que de FIAGRO, mas ainda tem coisa demais para crescer, né? Porque quando a gente fala em investidores, 1%, né, dos brasileiros que estão investindo em fundos imobiliários. Então, tem muito para crescer. Muito. Show de bola. E você, amigo, o que você acha disso? Cara, concordo 100%, né? Eu tava falando disso esses dias. A gente tem, assim, 2 milhões de investidores de fundos imobiliários, uma população de mais de 200 milhões, né? Tem muita coisa para acontecer, tem muita gente para chegar, tem muito segmento, como a Estela está falando, para surgir. Acho super legal as teses novas que vão chegando. E a minha expectativa realmente é que, bom, como o Baroni fala, né, que é uma baita referência para todo mundo, a expectativa é que realmente os fundos imobiliários sejam a aposentadoria do brasileiro, e eu gosto muito disso, né? Talvez, Daniel, eu vou fazer uma provocação, né? Talvez em 10, 15 anos o Fiago esteja maior, mas eu acredito e gosto mais de quando eu olhar, né? Show de bola. Não, eu concordo 100%, assim, eu acho que... a gente falou sobre isso ontem também, né? Essas assimetrias, pessoal, elas não vão continuar para sempre, tá? Assim, porque o mercado em desenvolvimento, você tem pesquisas que mostram, né? Por exemplo, você pega o mercado norte-americano.
para você ter um crescimento muito, muito exponencial no mercado americano é muito difícil, né? Porque ele já é uma economia muito dominante. Então, quando você investe em um país como o Brasil, que ainda é um país em desenvolvimento, ele tem um potencial de crescimento muito grande, não tem nem comparação, né? Mas o Brasil, né, ele vai ter os seus mercados crescendo ao longo do tempo. Então, quem entrar agora, seja em FIINFRA, FIAGRO ou FIIs, você vai ter esse upstart, né? E eu reflito muito sobre isso. Até quando, por exemplo, a gente vai ter a nossa precificação dos ativos do jeito que a gente está? Porque quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente não precifica REITs da forma que a gente precifica fundos imobiliários. Não tem como você pagar esse preço, né? A não ser que seja um momento muito assim de estresse absurdo, né? Da mesma forma as ações americanas, né? Então, agora é o momento de entrar, né? E eu tenho aí uma impressão muito, muito grande. Quem fizer uma carteira diversificada e manter nos próximos 10, 15 anos, ou até mesmo nos próximos 30 para se aposentar, vai fazer um excelente negócio. Mas agora a gente vai passar aqui para as perguntas, se vocês me permitirem. Posso pegar algumas aqui, né? Que o pessoal fez um tanto de pergunta aqui. Obrigado, viu, pessoal, pelas perguntas. Foi uma live incrível, assim, a Estela sempre é ótima nas lives, né? Galera, bem em peso, velho. A Estela aí tem live com gestor que não dá tudo isso. Muitas lives. A Estela é popular. Opa, obrigada, pessoal, pela audiência. Ela é super popular. Inclusive, no final, eu vou pedir para ela falar as redes sociais dela lá, né, para vocês seguirem. Então, beleza. Aqui eu peguei uma pergunta aqui, se ainda tem oportunidade, se ainda é o momento, a gente já respondeu sobre isso. Pessoal comentando, né, os primeiros fundos deles, bem bacana, falando que a HGLG é sempre presente na carteira, o Adelmo falando aí. O Bernardo falando que ele é milionário. Deixa eu pensar aqui. Pessoal comentando. Aqui, o Joaimison perguntando se ainda tem oportunidades. A gente já falou sobre isso, né? O Lep falando, é normal esse desbalanceamento aí. Quem não está com HGLG em excesso após essa emissão? Então, o pessoal entrou em peso mesmo no HGLG nessa emissão aí, né? Isso aí é verdade, né? O Edmar Bezerra captou muito, né? Nossa, captou realmente, foi um volume alto mesmo. O Edmar também perguntando sobre oportunidades, a gente já falou sobre isso. Vamos ver aqui, o pessoal dando boa noite. O Caio falando que ele é holder também. Bernardo chamando ele de traíra. Não, foi só a Estela aparecer aqui que ele já fala, não, sou do time da Estela, sou do time... deixa ele, eu vou pegar ele na curva. Vai pegar ele na curva, né? O pessoal falando da Selic. Interessante aqui, né? O pessoal já até se respondeu aqui, ficou brincando, mas a gente pode até comentar essa aqui, que essa aqui é interessante, né? A Selic vai cair, os preços dos fundos vão subir, minhas cotas vão valorizar. E aí, o que vocês acham disso? Bom, o mercado, ele antecipa geralmente, né? Lá em 2016, foi 7 meses antes da Selic ser cortada, já começou a subir. A mesma coisa agora, né? A Selic, ela não precifica fundos imobiliários diretamente, né? O que precifica os fundos imobiliários são juros futuros. Juros futuros estão caindo, os fundos imobiliários sobem. Juros futuros sobem, os fundos imobiliários caem. É basicamente isso. A Selic ser cortada, ela traz uma manada para a renda variável e para fundos imobiliários. Por quê? Porque o pessoal vai começar a ver que a renda deles vai diminuir, né? Que o rendimento, que o rendimento da renda fixa vai começar a ser cortado. E a gente está vendo em cada decisão do Banco Central, né? Cada vez que eles colocam ali toda semana a expectativa, tá caindo mais, né? Então, já foi para, se eu não me engano, essa semana 9,85 para 2024, a Selic. Eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. No final do ano, eu acho que 9 em 2024, acho que é isso. Isso, no final de 2024, 9,85, uma coisa assim, e era 10, né? Então, a gente vai vendo essa expectativa de um corte maior na Selic. O que acontece é isso, as pessoas vão migrar. Os mesmos que migraram quando saiu de 2 e foi para 13,75 e foram para a renda fixa, agora voltam com arrependido, com suas orelhas. Mas é basicamente isso. Então, o pessoal vai vir e vai realmente, a tendência é a gente ter, sim, uma valorização quando a Selic for cortada. Já existe essa antecipação do mercado,
por isso que, mas, de qualquer maneira, é o que tende a acontecer, né? Quando a Selic for cortada, e a previsão é em agosto, a gente vai ver uma maior valorização, porque vai ter uma pressão maior de compra, né, nas cotas. Legal. Só complementando o que a Estela falou, perfeito, né? Normalmente a gente precifica os fundos imobiliários com o que a gente chama de NTNBs longas, né? Então, são os títulos do Tesouro Público, né? Tesouro Direto, que a gente precifica os fundos imobiliários com né, inclusive os institucionais, né, utilizam a NTNB longa, então quando ela cai, os juros futuros caem, o IFIX dá uma turbinada para cima. Pegando aqui o Joaimison, eu vou até responder essa, Joaimison. Kinea e Credit Suisse são as melhores gestoras de FIIs. Vou até responder essa, que foi bem naquela parte da live, né, que a gente estava falando sobre isso. Isso é muito interessante, tá? Essa é uma pergunta muito, muito legal. Não existe gestão perfeita, tá bom? Ponto. Que nem a Estela, quando ela falou, até deu um aperto no coração, porque é verdade. A Credit Suisse teve um problema e a UBS comprou a Credit Suisse, né? Assim, inclusive, eu até fiquei assim, nossa, um banco muito tradicional, etc e tal, e ainda assim teve problema, né? A UBS adquiriu a Credit Suisse, aparentemente, inclusive eu sondei isso, aparentemente a gestão não vai alterar no primeiro momento, mas como a Estela falou, né, deu até um pé no coração, mas é verdade, pode ser que altere, né? Então não existe gestão perfeita, inclusive a própria Kinea, ela tem um perfil muito conservador que às vezes não agrada tantas pessoas, né? O famoso exemplo do KNRI, que é polêmico, né? Assim, então não existe gestora perfeita, tá? Elas são, diria eu, gestões aí, umas gestoras que acabam por se provar ao longo do tempo, de fato, né? O mercado, inclusive, precifica isso, como a gente estava falando aqui, HGRU, HGLG, KNRI também, a gente pega lá em 2019, né? Nossa senhora, o preço estava lá nas alturas. Mas eu acho, eu sempre falo isso, que é muito legal porque as gestoras, elas têm o seu DNA também. Então, por exemplo, quando a gente pega aí shopping, eu sei que o fundo preferido de shopping da Estela, me corrija se eu estiver errado, ela da Red, né? HGBS, não é isso? Ah, que susto! Achei que você estava falando outro. Não. Isso. Isso. Eu te acompanho até um Não, tempo. Comprei a rodo. Nossa, esse ano ele estava 170 esse ano, ele bateu 158 em 2021. Meu pai. E eles são muito bons no shopping, né? Saudade. Que por mais que tenha, de fato, críticas no fundo, né? O B já sempre fala sobre isso, BRCO, os caras ganham um prêmio de logística. Tem a Capitânia, que ela gosta muito de giro. Então, assim, tem a Bocaina, os caras são incríveis em infra, né? Então, assim, cada gestora tem o seu DNA e eu gosto muito disso, porque raros vão ser os especialistas generalistas, né? Eu adoro quando a gestão fala, gente, a Risa, a própria Risa, fala assim, gente, é isso aqui, assim, eu sou isso aqui, né? Então, é muito legal quando você vai conhecendo o mercado, você não precisa pegar uma gestora que vai ser boa em tudo. Você vai pegar a gestora e vai falar assim, eu sou incrível nisso aqui, e é isso, né? Assim, inclusive, é uma dica, né? Prefira fundos que a casa dê valor. B fala sobre isso sempre. Prefira fundos que a casa, né, dê atenção, participe das lives e por aí vai. O Edmar perguntando percentual, a gente já falou sobre isso aqui, né? Qual a opinião de vocês a respeito dos FIIs de tijolo que não conseguiram nos últimos 3 anos repor a inflação dos rendimentos? A janela de 3 anos ainda é curta para esse tipo de análise? Vocês querem responder ou vocês querem deixar que eu responda aqui? Pode responder. Pois é, então, assim, realmente, como a Estela falou, vamos lá, vamos por partes, né? Os fundos bons, eles tendem, de fato, a valorizar, a entregar valor para o cotista. Então, é isso, né? A Estela já fez até um vídeo, não sei se foi no Instagram, no YouTube, sobre a HGLG, que o pessoal reclamando da rentabilidade da HGLG. Ela falou assim, gente, o que é isso, né? Aí mostrou o gráfico e tudo mais, né? Então, bons fundos, eles vão entregar valor para o cotista, né? E tende-se, inclusive, em termos de pesquisa, eu gosto muito de pesquisa, né? Inclusive, sou do meio acadêmico, são pesquisas ali que, de fato, se o tijolo repõe a inflação, né? Inclusive, tem essa discussão no mercado, né? Assim, e alguns falam que sim, outros falam que não. Tem um pessoal que é só dos FII de CRI, né? Que é os FII de papel, e é uma polêmica danada. Eu tendo a achar, pelo que eu acompanho do mercado, que os bons fundos, como a Estela falou, repõem sim a inflação no longo prazo. Inclusive, eu não acho que é à toa que o brasileiro gosta de imóvel. A gente é um país inflacionário.
né? Então, você pega um terreno lá atrás, a gente falou sobre isso na live de ontem mesmo, né? O gestor falando com o sogro dele, falou assim, vende esse terreno. Aí falou assim, esse terreno não vende. Aí hoje o gestor falou, nossa, ele tinha toda a razão, né? Assim, então, tende-se a valorizar, especialmente em fundos bons, né? Porque eles vão ter bons ativos, bem localizados, bem geridos, etc e tal, né? Tudo mais. Então, beleza. Agora, se você pega um fundo aí, em uma janela de, pega aí nesses últimos 3 anos, que foi uma tempestade perfeita para os fundos de tijolo, ou seja, se a gente, tem até o índice TEVA, que o pessoal pouco conhece, que eles medem os índices o índice de papel e o índice de tijolo. O pessoal pouco conhece esses índices, mas são muito interessantes. De fato, gente, quando a gente pega o próprio IFIX, vamos pegar um conhecido IFIX, o percentual do papel no IFIX deu uma levantada nesses últimos anos que todo mundo ficou surpreso, né? Então, eu acho uma janela baixa ainda, pouca, tá? Eu acho que os fundos de tijolo, se você pegar o valor que você teve como cotista e pagou um bom preço lá atrás, você teve retorno sim, acima da inflação, tá? A Estela acabou de dar um exemplo ali. Então, eu acho que é uma janela pequena para fundo de tijolo, em um momento péssimo para fundo de tijolo, mas, olhando para o lado do cotista, se você comprar bons preços, muito difícil você ter tido um retorno abaixo da inflação em fundo de tijolo, ainda mais nessa pernada que a gente teve agora, né? Então, eu acho um ciclo pequeno, mas muito provavelmente você teve retorno. Não sei se vocês concordam comigo, mas, né, assim,